E aí pessoal, tudo bem? Professor Demetrio Siqueira aqui falando da Academia da Matemática Isoladas, tá? Bem, agora iremos iniciar uma série de vídeos com resumos teóricos sobre os principais temas para você que vai fazer aí o Enem 2023 e demais vestibulares, tá? Lembrando também que nessa perspectiva você pode assistir essas aulas também para se preparar para algum concurso público, ok? Então, o tema que a gente vai escolher hoje para trabalhar vai ser tópicos de aritmética 1, que engloba a parte mais básica ali da matemática envolvendo números, tá? Então vamos lá começar após a vinheta. Bem, pessoal, então aqui estamos nós. Como eu disse para vocês, o tema da aula hoje é tópicos de aritmética 1. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai estudar esse tema, tá? É o nosso sistema de numeração. Lembrem que o nosso sistema de numeração, ele só tem algarismos que vão de 0 a 9. Como ele só tem algarismos que vão de 0 a 9, isso faz com que o nosso sistema tenha um nome especial, é chamado de sistema decimal. Por que decimal? Porque qualquer número que eu quiser representar no nosso sistema, eu vou ter que usar um desses 10 algarismos, que são os de 0 a 9. A gente também tem algumas coisas importantes, que são as classes e as ordens, tá? Então a gente tem aqui, ó, unidade, dezena, centena. Cada uma dessas a gente chama de ordem, tá? Então, por exemplo, se eu escrevo 25, eu sei que vai ser desse jeito. E aqui já vem uma coisa importante, que é o valor posicional dos números que a gente tem no nosso sistema. A gente sabe que um número, ele é formado por cada uma de suas partes, que é o que a gente chama de algarismos. É como quando a gente constrói uma parede, os algarismos são os tijolos. E o conjunto dos tijolos são o que a gente chama de número, tá? Então, a gente sabe que o número 5, ele é um número maior do que o número 2. No entanto, quando eu escrevo o número 25, pela posição, a gente sabe agora que o 2 aqui representa mais que o 5. Porque enquanto esse 5 representa 5 unidades, esse 2 aqui são duas dezenas, que equivalem a 20 unidades. Então é importante notar que em nosso sistema a gente tem um tipo de sistema posicional. Então, dependendo da posição que o número se encontra, ele pode assumir um valor maior ou menor do que se ele tivesse como algarismo individual, ok? E aí vem uma coisa importante também. Se eu pego, por exemplo, 10 e quero dividir por 4, a gente sabe que o resultado dessa divisão não é um número inteiro. 10 dividido por 4 vai dar 2,5. E aí a gente sabe também, então, que existe a necessidade de se representar os números no nosso sistema decimal com números que são menores que a unidade. Aí entra a parte decimal. E o que é que separa essa parte inteira, que é essa que está mais de preto, da parte decimal? É basicamente a vírgula. Então, agora quando eu escrevo aqui, ó, 2 unidades e 5 décimos, o que vai separar a parte inteira da parte decimal é a vírgula. Então, por isso que eu escrevo 2,5, tá, pessoal? Então, basicamente, a ideia geral que eu quero chamar a atenção é essa. Mais uma última observação aqui é que a cada passo que a gente dá aqui, a gente aumenta de 10 em 10. Então, por exemplo, eu sei que uma dezena vão ter 10 unidades. Eu sei que uma centena vão ter 10 dezenas. E assim sucessivamente. Então, a cada passo que a gente dá, a gente está aumentando em 10 vezes. Eu preciso de 10 milésimos para poder formar um centésimo. Eu preciso de 10 centésimos para poder formar um décimo. E se eu quiser dar 2 passos de uma vez, de milésimo para décimo, como 10 vezes 10 são 100, então eu preciso de 100 milésimos para poder formar um décimo. E assim sucessivamente, tá? É importante ter essa noção, né, que em uma unidade cabem 10 décimos, e assim sucessivamente, para que a gente possa entender bem as operações, especialmente a operação de divisão. Então vamos lá. A primeira coisa importante aqui, quando se fala de hierarquia das operações, é você saber o que é que você pode fazer primeiro. Porque quando você pega uma conta, você não pode necessariamente resolver na ordem que você quiser. Você até pode, né? Mas provavelmente você vai errar se não pensar nisso. Então aqui eu tenho 1 mais 1 mais 1 vezes 0. Então tem gente que vai querer primeiro somar, tem gente que vai querer primeiro multiplicar. Então vamos ver aqui o que é que a gente precisa fazer, ok? Bem, pessoal, então vamos lá. Tem gente que vai querer fazer aqui 1 mais 1 mais 1, são 3, e depois multiplicar por 0, e aí por esse caminho vai dar 0.
porque primeiro eu vou somar. Tem gente que vai querer primeiro multiplicar 1 vezes 0, que é 0. E aí depois vou ter 1 mais 1, 2. Então o que é que você acha que é correto aqui, tá? Então vamos lá. Mesma coisa aqui, 12 dividido por 2 vezes 3. Algumas pessoas vão querer primeiro dividir. 12 por 2 são 6, e 6 vezes 3, 18. Outras pessoas vão primeiro querer multiplicar. 2 vezes 3 são 6, e quando eu dividir 12 por 6, vai dar 2. Então, qual é a resposta correta? Tanto em cima quanto embaixo. Então, aí vem essa parte importante. Existe hierarquia nas operações. Primeiro, a gente faz de cima para baixo. Tá aqui, ó, potenciação e radiciação, que é elevar um expoente, tirar uma raiz. Depois, multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Tá? No caso da primeira, é fácil notar que, como eu tenho soma e multiplicação, primeiro eu vou fazer a multiplicação. Então, o correto aqui é 2. Esse 0 aqui está errado. Então, primeiro, realmente, eu tenho que fazer 1 vezes 0. E o resultado disso é que eu somo depois. Okay? Na segunda, já não é tão simples, porque a multiplicação e a divisão estão no mesmo nível, concorda? Então, se elas estão no mesmo nível, não tem nenhuma que seja mais importante que a outra, vamos dizer assim. Então, quem tem que ser feito primeiro? Quem aparecer primeiro. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é a divisão. 12 por 2, que vai dar 6, vezes 3, 18. Então, o correto aqui é 18. Então, isso daqui é importante, pessoal, ter essa noção. Por exemplo, aqui tem uma observação importante, tá? Se a gente tiver parênteses, ou colchetes, ou chaves, aí essas daqui ganham de qualquer operação matemática, tá? Então, por exemplo, você tem aqui um 2 mais 3 elevado a 2. Isso é uma potência, concorda? Então, eu tenho uma potência e tenho uma soma. A potência está acima da adição. No entanto, a adição está dentro de parênteses. Então, parênteses ganha de qualquer operação, do ponto de vista de hierarquia. Então, primeiro, aqui o correto será fazer 5, que é 2 mais 3, e depois elevar ao quadrado. E aí, 5 vezes 5, 25. O que é que seria errado aqui? Seria você pegar ali 2 elevado a 2 e somar com 3 elevado a 2. 2 elevado a 2 será 4, 3 elevado a 2 será 9, e aqui vai dar 13. Então, isso daqui está errado. Que aí você primeiro estaria fazendo a potência, mas a soma está dentro de parênteses. Então, tem essa observação importante aí, beleza, pessoal? Vamos lá, geralmente, a operação que o pessoal mais erra, assim, né, quando está se preparando para Enem ou para algum outro vestibular, costuma ser a de divisão, por isso é nela que eu vou focar. Então, tem duas regras básicas para que você não erre uma divisão. A primeira é que depois da subtração, você sempre vai baixar apenas o número. Note que quando você está dividindo, em algum momento você subtrai. Se você não lembrar disso, você vai lembrar agora com um exemplo. E quando a gente não tiver mais o que baixar, a gente vai colocar o primeiro zero e acrescentar a vírgula, tá? É claro que aqui eu não estou justificando por que quando eu baixo é um zero, por que tem que colocar uma vírgula, porque o intuito desse vídeo aqui, né, a gente estudar do ponto de vista teórico o porquê de algumas coisas. Mas eu posso fazer esse vídeo explicando por que baixa um zero, por que coloca uma vírgula, tá? Então aqui vamos ver de um ponto de vista um pouco mais prático, tá? E não tão teórico. Então vamos lá, a gente precisa dividir 18.801 por 4. O que é que eu peço agora? Que você dê uma pausa no vídeo e tente fazer, para ver se no final bateu com o resultado que a gente encontrou, beleza? Bem, supondo que você deu a pausa no vídeo, vamos fazer a conta agora. Então a gente tem aqui 18.801 e a gente quer dividir por 4. Sempre que a gente vai fazer uma divisão, a gente está querendo ver quantas vezes um número cabe no outro, tá? Então, por exemplo, quando eu divido 10 por 2, que dá 5, esse 5 significa que o 2 cabe 5 vezes no 10. Então, eu vou sempre fazer nessa perspectiva, tá? 1 aqui é muito pouco, para começar 1 não dá para dividir por 4, mas 18 dá. Então, quantas vezes o 4 cabe no 18? Então, vão ser 4, concorda? 4 vezes 4 são 16. Para 18 falta 2. Professor, eu gosto de fazer essa subtração mentalmente, já colocar o 2. Não tem problema, isso chama de método curto. Eu estou fazendo aqui pelo método longo. Por que que eu gosto, professor Demetrios, de escrever a subtração? Conta da primeira regra, que agora que eu sei que eu fiz uma subtração, eu tenho que baixar um número. Eu baixo sempre o próximo, tá? Então, vou baixar aqui o 8. Ó. Então, ficou agora 28.
Agora, quantas vezes 4 cabe em 28? 7, né? 7 vezes 4 são 28. E agora não sobra nada. E agora começa a aparecer os erros aqui, tá, pessoal? Então, o que é que muita gente faz? E é certo, baixar o próximo número, que é 0. Primeira coisa, vou colocar uma vírgula agora? Não. Não porque eu baixei 0. Ah, mas eu baixei o primeiro 0. Sim. Mas é quando eu baixar o primeiro 0 e não tiver mais o que baixar. Eu tinha esse 0 para baixar. Concorda? Então eu baixei. O que é que muita gente faz agora? Não conformado, porque 4 não cabe em 0, vai querer baixar também o 1. E ainda não dá. Aí vai querer baixar outro 0. E agora o primeiro 0 coloca uma vírgula. Ou pode ser que você tenha colocado já um 0 depois do 7 para poder colocar a vírgula. Então, fica um pouco confuso quando você começa a fazer essas coisas, especialmente se você não sabe o porquê dessas coisas, tá? Então, por isso eu vou seguir as duas regras que eu falei. Vamos com calma aqui, tá? Olha, vou apagar isso. Vamos para onde a gente estava inicialmente. Eu tinha baixado o 0. A primeira regra diz que depois da subtração eu só posso baixar apenas um número. Baixei o 0, então não posso mais baixar. E agora eu continuo a divisão. Do mesmo jeito que eu perguntei quantas vezes o 4 cabia no 18 e quantas vezes cabia no 28, eu te pergunto, quantas vezes o 4 cabe no 0? Não cabe nenhuma. Qual é o número que representa isso? 0. Não cabe nenhuma vez. E aí, do mesmo jeito que eu fiz 7 vezes 4, vou fazer agora 0 vezes 4. 0 vezes 4 é 0. E aí resta 0. Agora eu tenho que baixar um número, vou baixar aquele 1. Baixei um número, não pode mais baixar. E aí eu pergunto novamente. Quantas vezes 4 cabe em 1? Nenhuma vez. Então coloco aqui 0 vezes. 0 vezes 4 é 0. 1 menos 0, 1. E agora não tem mais o que baixar. Significa que eu tenho que baixar a vírgula. Ou melhor, baixar o 0 e colocar a vírgula. Agora sim, porque foi o primeiro 0. Quantas vezes 4 cabe em 10? 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 falta 2. Baixa mais um 0. Sempre pode baixar um 0, pessoal. Mais um de cada vez, tá? Você sempre pode baixar os zeros. Mas sempre um de cada vez. Não pode esquecer disso. Passei aqui sem querer, tá? Então vamos lá. Quantas vezes agora o 4 cabe no 20? 5. 4 vezes 5 são 20. Está sem espaço aqui. Para 20, nada. Então, como é que você consegue provar que essa conta está certa? Você pega agora esse 4.700,25 e multiplica ele por 4. Qual é o resultado que vai ter que dar, pessoal? 18.801. Beleza? Então é isso daí. Tranquilo, pessoal? Bem, se até aqui você está gostando do vídeo, eu peço que você se inscreva aí no canal, não custa nada para você, curta esse vídeo e compartilhe com o pessoal, beleza? Para que possa ajudar o canal a crescer. E se você também gosta desse tipo de vídeo, peço que você comente aí e diga que quer que continue, escolha um tema que você tem um pouco mais de dificuldade e posta aí para a gente poder saber, ok? Então, continuando aqui, agora a gente vai falar sobre um ponto que não costuma aparecer tanto assim, que são as bases de numeração diferentes, tá? Como eu disse para vocês, nosso sistema é decimal, porque, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, os algarismos vão de 0 a 9, são 10 algarismos, por isso se chama decimal. Só que existem outros sistemas. No caso aqui, por exemplo, os computadores só entendem 0 e 1. Então é um sistema binário, porque só existem 2 dígitos para que eu possa formar todos os algarismos ali, tá? Então, aqui existem algumas curiosidades. Por exemplo, o 5, o nosso número 5 da base 10, que a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, se fosse no sistema binário seria 101. Já se a gente fosse pegar o nosso número 21, esse 10 embaixo, como índice, significa 21 na base 10, que é o nosso sistema normal, tá? Seria o número 10.101, isso na base 2. Então a pergunta é, como é que eu consigo pegar um número que está na minha base e transformar para outra base? E o inverso, como é que eu consigo pegar um número de outra base, como é que eu consigo saber que 101 na base 2 vale 5 na minha base, tá? E aqui tem mais algumas curiosidades. Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu pego o número que está na minha base conhecida, que é a base 10, e transformo para uma diferente? Vamos pegar, por exemplo, o número 32. Como ele ficaria na base 4? Lembrando que se é base 4, eu só posso utilizar os algarismos 0, 1, 2 e 3, que são justamente os 4, tá? Então nunca vai aparecer o dígito 4 em um número de base 4. Em um número de base 2, nunca vai aparecer o 2. Vai ser 0 ou 1, é sempre um a menos, tá? Porque começa a contar do 0. Bem, o segredo aqui é bastante simples, pessoal.
Basta a gente pegar o número que a gente quer transformar e dividi-lo até não dar mais pela base que a gente quer construir. No caso, aqui é a base 4. Então, eu vou dividir 32 por 4. Quanto é que dá? 8 vezes 4, 32. Para 32, não falta nada. Professor, acabou a conta. Ok, mas agora eu pego 8, que foi o resultado. Sempre pegando o quociente e dividindo esse quociente sempre pela base que eu quero transformar. 8 por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, não falta nada. E agora eu pego esse 2. Ó. Esse 2 eu consigo dividir por 4, pessoal. 2 por 4 vai dar decimal, concorda? Então, nesse momento em que o quociente não der mais para dividir pela base, porque vai dar decimal, a gente para. E aí, como é que fica o nosso número? O segredo está em pegar todos os restos que a gente foi encontrando e o último quociente, o último resultado, com todos os restos anteriores. E a gente vai escrever esse número de baixo para cima. O que é que significa isso? Que 32 na nossa base 10, como a gente conhece o número 32, se eu fosse colocar na base 4, seria 200. 200 na base 4 significa 32 no nosso sistema normal de numeração. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente faz. E se o número não for na base 10 e eu quiser transformá-lo? Por exemplo, eu pego o número 11.120, que está na base 3, eu quero descobrir quanto será esse número aqui na base 10. Então, vamos lá. O segredo aqui está no sistema posicional. Lembra que quando a gente pega, vou pegar um exemplo aqui do número 25 do nosso sistema, tá? Esse 5 realmente significa 5 unidades, né? A gente sabe que são. Só que esse 2 não significa 2 unidades. Como eu já andei uma casa, lembra que cada vez que eu ando uma casa, multiplica por quanto? Por 10. Por que multiplica por 10? Porque o nosso sistema é de base 10. Então, esse 2 aqui significa 2 vezes 10 unidades. Se eu tivesse, por exemplo, um 3 aqui agora, seria agora 3 vezes 10 ao quadrado, porque eu já vou ter andado 2 casas, né? Então, vai ser 100 unidades. E assim vai. Então, o mesmo raciocínio eu vou utilizar aqui. Ó. Eu tenho o número 11.120. Lembrando que esse número está na base 3, né? Então, esse 0 realmente significa 0. O último dígito sempre vai se manter igual, tá, pessoal? Aqui são 0 mesmo. Já esse 2 aqui não representa o número 2. Isso é 2 vezes quanto? Não, vezes 10 não. Cuidado, como a base é 3, então 2 vezes 3. Aqui, como a base é 3, eu vou multiplicar sempre de 3 em 3, tá? Não é de 10 em 10. Então, 2 vezes 3, aqui são 6. E eu não vou colocar unidades, tá? Porque a gente já sabe que é. Quem vai ser esse 1 agora? Perceba que do 0 para chegar no 1 eu andei 2 casas. Então, já vai ser 3 ao quadrado. 3 ao quadrado são 9, vezes 1 continua 9. Próximo 1 vai ser 3 ao cubo, porque eu andei 3 casas. Ó. 1, 2, 3, para poder chegar nele. Por isso que é 3 ao cubo. 3 ao cubo dá 27, né? 3 vezes 3 vezes 3, vezes 1 continua sendo o número 27. E agora esse último número 1 vai ser vezes 3 a quarta, que vai dar 27 vezes 3, 81, vezes 1 continua sendo 81. E agora a gente soma tudo isso, né, pessoal? Então vamos lá. 6 mais 9 dá 15. 15 mais 7 dá aqui, ó. Eu vou fazer assim, na verdade, ó. 81 mais 9 já dá 90, né? 90 mais 20 daqui dá 110. Com 7, 117. Com 6, 123. Então, esse número 11.120 na base 3 corresponde ao nosso número 123. Isso na base 10, ok? Então, o raciocínio é esse. É você desmembrar cada parte do número, vendo o seu valor posicional, e depois você soma tudo, ok? Bem, quais são as principais propriedades de potenciação? Agora, seguindo aqui em frente, tá? A gente tem a primeira coisa aqui, que se eu tenho um menos 2 ao quadrado dentro de parênteses, é diferente dele estar fora do parênteses. Quando eu tenho um parênteses, quem está elevado ao quadrado é tanto o número quanto o seu sinal. Já quando eu não tenho parênteses, quem está elevado à potência é só um número e não o sinal. Então, o que é que isso daqui significa? Que se eu for fazer essa conta aqui, menos 2 ao quadrado do jeito que ele está aqui, isso vai ser menos 2 vezes menos 2. Já nessa segunda parte, é por isso que é diferente, vai ser menos 2 vezes 2. Então, na primeira, menos com menos vai ser mais, e aí eu vou ficar com 4.
E na segunda, menos com mais vai ser menos, eu vou ficar com menos 4. Então, por isso que são coisas diferentes. Outra propriedade importante é que em multiplicações de mesma base, esse 5 aqui a gente chama de base, né? É assim que a gente chama. E o 3 e o 4 a gente chama de expoente. Em multiplicações de mesma base, a gente pode simplesmente repetir a base e somar os expoentes, tá? Então, aqui a gente tem 5 elevado a 3 mais 4, que é a mesma coisa de 5 elevado a 7, ok? Já na divisão de mesma base, a gente pode repetir a base e subtrair os expoentes. Agora aqui, cuidado, é sempre o expoente de cima menos o de baixo. Então aqui eu teria 3 menos 4. Então aqui eu teria 5 elevado a menos 1, ok, pessoal? Aí você pode dizer, e se o expoente for negativo? Justamente isso. Então o que é que a gente faz agora? Note que 5... Aqui eu estou dando exemplo como 5, mas podia ser qualquer outro número. 5 é a mesma coisa de 5 dividido por 1, concorda? Porque 5 dividido por 1 é o próprio 5. É importante saber disso, né? A forma fracionária de representar um número, porque quando o expoente é negativo, a gente vai precisar trocar o número de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador. Então, como 5 é a mesma coisa de 5 por 1, quando eu inverter fica 1 por 5. E o expoente que era negativo passa a ser agora positivo. E aqui eu quero fazer uma pausa para dizer uma coisa para vocês. Pode parecer que não tem sentido nenhum essa propriedade, tá? Assim como a próxima que eu vou falar também. Não cabe nesse vídeo explicar o porquê de ser assim, porque senão a gente vai se estender demais. Eu quero chegar mais ou menos em 30 minutos. Mas eu quero chamar a atenção aqui que se você tiver dúvidas em relação a essa propriedade, ou qualquer outra que eu falar aqui, você pode postar nos comentários, que a gente vai ter uma playlist só para ir tirando essas dúvidas, ok? Então é isso daí, pessoal. Aqui eu não vou resolver, mas ficaria 1 sobre 25. E a última é quando o expoente é zero. Sempre que eu elevo qualquer número a zero, o resultado vai dar 1. Aqui existe uma exceção, tá? O zero elevado ao zero é um valor indefinido. Eu posso até dizer, inclusive, que é infinito. Zero elevado a zero pode ser qualquer coisa. Então, você nunca vai pegar uma questão onde você tenha que resolver um zero elevado a zero. Mas 1 elevado a zero, menos 4 elevado a zero, 3,14 elevado a zero, sempre vai dar 1. Também é uma propriedade que pode parecer estranha, especialmente por conta dessa exceção. Então, se ficar dúvida, pode postar aí nos comentários, beleza? E do ponto de vista de radiciação, as raízes, quais são as principais propriedades? Bem, primeira coisa aqui, uma observação. Existe uma regra que a gente costuma dizer que não existe raiz quadrada de número negativo, né? Realmente. O que é uma raiz quadrada? Essa raiz quando o índice aqui é 2, tá? Que nem precisa ser colocado. Na verdade, quando eu digo que não existe raiz quadrada de número negativo, o que eu estou querendo dizer é que não existe nenhuma raiz de índice par. Ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não existe número negativo. Porque a raiz quadrada de um número significa eu encontrar outro, e quando eu faço ele vezes ele, dê aquele número que está na raiz. Quando eu pego a raiz de menos 64, não é 8. Porque 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, vai dar 64 positivo. Então, por isso que não é 8. Você vai dizer, então é menos 8. Só que menos 8 ao quadrado também vai dar 64. Porque menos com menos é mais. Concorda? Então, por isso que não pode ser nem 8 nem menos 8. Ou seja, não existe essa raiz quadrada, simplesmente. Já a raiz cúbica existe. Quando a raiz tem um índice, aqui eu estou colocando 3, mas pode ser qualquer índice ímpar, tá, pessoal? Então, quando a raiz tem um índice ímpar, aí pode ser negativo, não tem problema. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 64 vai ser menos 4. Porque quando eu fizer menos 4 ao cubo, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Menos com menos são mais, e mais com menos vai dar menos. 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Então, eu posso ter negativo se o índice for ímpar, mas eu não posso ter número negativo se o índice for par, ok? Essa é a primeira observação aí importante, pessoal. Vamos lá. A raiz quadrada de 2 vezes a raiz de 8. Note que nem eu sei a raiz quadrada de 2, não é exata, nem eu sei a raiz quadrada de 8. Mas como ambos têm o mesmo índice, que é o fato de ser raiz quadrada e raiz quadrada, existe uma propriedade importante que eu posso juntar tudo isso dentro da mesma raiz. Então, ao invés de fazer a de 2 e a de 8 separadamente, eu faço 2 vezes 8. E aqui eu vou ter a raiz quadrada de 16, que essa eu sei tirar. Quanto é a raiz quadrada de 16?
Cuidado aí se você falou 4 já de cara, tá? A raiz quadrada de 16 vai ser mais ou menos 4. Sempre uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, sempre que o índice for par, a gente sempre vai ter duas possibilidades, tá, pessoal? O positivo e o negativo. Claro que dependendo do contexto, a gente só vai pegar o positivo. Por exemplo, eu estou resolvendo uma questão que eu encontrei que x é a raiz quadrada de 16 e x representa o número de pessoas. Então, embora a raiz quadrada de 16 seja 4 de menos 4, não existe menos 4 pessoas, concorda? Então, aqui nessa situação problema, só vai valer o 4. Mas é importante notar que a raiz sempre tem dois sinais, tá? Se você já conhece um pouquinho sobre equações, vai saber que na fórmula de Bhaskara, quando a gente vai tirar a raiz quadrada de delta, é mais ou menos a raiz quadrada de delta. Por que mais ou menos? Porque é uma raiz quadrada, tem que ter o valor positivo e o negativo. Ah, professor, não entendi nada, não sei nem o que é Bhaskara. Não se preocupe. A gente vai chegar nessa parte aí chamada álgebra, tá? Que é estudar um pouquinho as letras, também as fórmulas. Mas é isso. Outra propriedade que é parecida com essa é se for uma divisão. A raiz quadrada de 28 a gente pode não saber quanto é, não tem como saber, né? Porque não é exata. A de 7 também não. Mas como é raiz quadrada e raiz quadrada, eu posso juntar no mesmo índice. E ao invés de fazer separadamente, primeiro eu divido 28 por 7. E aí a raiz de 28 por 7 é 4, porque 28 por 7 vai dar 4. E a raiz de 4 é mais ou menos, perfeito, 2. Ok? E agora, para concluir, a gente tem mais duas propriedades. Está passando sozinho aqui, não sei se vocês já notaram isso, tá? Está com vida própria esse negócio aqui. Bem, a gente tem uma raiz de outra raiz. Perceba que aqui eu tenho a raiz quadrada de uma raiz cúbica de 10. Então aqui a propriedade é que eu posso simplesmente juntar esses dois índices em um só, multiplicando-os. Então 2 vezes 3 vai ficar a raiz sexta de 10. Ah, professor, mas eu não sei quanto é a raiz sexta de 10. Nem eu. Aqui eu só estou mostrando que a gente pode utilizar essa propriedade, tá, pessoal? Às vezes ela pode ser útil, dependendo do contexto de uma questão. Note que essa setinha indo e voltando significa que eu tanto vou quanto volto, tá? Eu posso pegar a raiz sexta de 10 e dizer que é a raiz quadrada da raiz cúbica de 10. Fazer o caminho contrário, tá? Em todas elas eu posso fazer isso. E aqui a gente tem a última propriedade, que eu gosto de chamar a atenção, que é uma união entre as propriedades de potência e de raiz. Que é quando a gente tem uma raiz quadrada com números elevados, que aqui eu gosto de chamar a atenção, que eu chamo também de potência fracionária, porque é nisso que a gente vai transformar. Embora seja besta o que eu vou falar, isso daqui ajuda, tá? Eu vou reescrever essa raiz, escrevendo aqui como uma forma de potência fracionária. Bem, como? Basta você imaginar um Sol. Esse 4 aqui está no Sol ou na sombra? Está no Sol, concorda? E esse 3 aqui está na sombra. Então, quando a gente vai escrever isso em forma de potência, isso é trocar. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então, o 4 que estava lá no Sol veio para onde aqui? Para a sombra. E o 3 que estava na sombra vai para o Sol. Então, isso é 12 elevado a 3 quartos, tá? Essa propriedade ela vai ser bastante útil em algumas questões. A gente vai ver um pouco mais na frente, beleza? Então, vamos lá. E agora, para a gente concluir, tem a racionalização de denominadores. O que é que significa isso? Significa eu pegar uma raiz que está no denominador e tirar ela dali. O método mais simples que tem é você multiplicar por ela em cima e embaixo. Professor, para que eu tenho que fazer isso? Duas perguntas. Primeira, para que eu tenho que fazer? Bem, só para tirar a raiz de baixo. Por que eu tenho que fazer? Bem, só cai hoje em dia isso para que você erre a questão. Porque como hoje em dia tem calculadora, você pode fazer essa conta que está de preto aqui na calculadora. Mas antigamente não tinha essas calculadoras. Então o pessoal tem que tentar facilitar um pouco a conta e é assim que se facilita. Por que isso não muda o resultado? Porque raiz de 2 por raiz de 2 dá 1. Essa parte que eu escrevi de vermelho é o número 1, né? Ele por ele não vai dar 1. Então é como se eu estivesse multiplicando por 1. 5 vezes raiz de 2 vai dar 5 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado. Ele vezes ele ao quadrado, concorda? Ou se você quiser usar a propriedade anterior, vai dar raiz de 4. Então aqui a gente pode cortar essa raiz com essa potência, porque são operações inversas, e eu vou ter 5 raiz de 2 dividido por 2. E aqui já está a minha racionalização. Professor, mas apareceu uma raiz em cima. Não tem problema, pessoal. Apareceu uma raiz em cima, não tem problema. O que não pode é aparecer a raiz embaixo, tá? Deixa eu voltar aqui que o negócio está com vida própria. Vamos lá. Voltar para o final. Pronto, aqui. Pronto, o que não pode é ficar a raiz embaixo, ela pode ficar em cima, beleza? Então vamos lá.
E a próxima? Bem, esse é o caso mais difícil. É quando embaixo você tiver uma soma ou uma subtração. Qual vai ser o segredo aqui? Não vai ser apenas multiplicar pela raiz, não vai ficar pior do que o que já está. Você pode fazer esse teste, tá? O segredo aqui vai ser multiplicar pelo que a gente chama de conjugado. O que é o conjugado? É você, se for uma subtração, você vai somar. Se for uma soma, você vai subtrair, é o inverso. Então, como ali é raiz de 2 menos 3, eu vou multiplicar por raiz de 2 mais 3, tanto em cima quanto embaixo. Sempre o inverso. Aí aqui em cima como é que vai ficar? Vai ficar 5, que multiplica raiz de 2 mais 3. Já eu faço essa multiplicação, se precisar. E embaixo, aqui eu vou ter uma propriedade que é um produto notável, que a gente chama, tá? Se você não souber o que é isso, eu vou explicar um pouco melhor quando a gente for ver a introdução de álgebra, tá? É como se a gente tivesse aqui, ó, A menos B multiplicando A mais B. E quando a gente tem multiplicações desse tipo em matemática, multiplicando uma soma pela subtração, sendo com os mesmos números, isso vai dar sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Eu já vou usar essa propriedade para ser um pouco mais rápido, porque já estourou o tempo aqui que eu queria, ok? Então aqui como é que vai ficar? Raiz de 2 menos 3, que multiplica raiz de 2 mais 3, vai ser o quadrado do primeiro, então raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Então como é que isso vai ficar? 5, que multiplica raiz de 2 mais 3, dividido por raiz de 2 ao quadrado, vai cortar a raiz com a potência, fica só o 2, e 3 ao quadrado dá 9. Então aqui eu vou ter 5, que multiplica raiz de 2 mais 3, e 2 menos 9 dá menos 7. Então aqui acabou. Professor, ficou feio esse negócio, pior do que eu estava inicialmente, ficou mais feio. Mas do ponto de vista prático é mais fácil de fazer essa conta, tá? Porque eu vou estar dividindo por um número inteiro e não por um número que tem raiz. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá? Se você gostou do material, se você gostou desse tipo de vídeo, posta aí nos comentários. Como eu falei no início, né? Se inscreva no canal, para você não custa nada. Curta, compartilhe com o pessoal. E se tiver alguma sugestão sobre algum tema que você queira, posta aí nos comentários, tá? Assim também, se tiver ficado alguma dúvida, você pode postar. Beleza? Então, pessoal, é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.